E aí, gente, eu sou a Lilian, vocês estão no canal A Lilianígena e hoje nós vamos conversar sobre o dia de hoje, né? Que é a luta, hoje é dia da luta contra a LGBTfobia, né? E assim, é um pouco difícil pra mim falar sobre mais essa luta, né? É uma luta que eu abracei já tem um tempo, mas muito difícil pra mim falar de mim mesmo nessa luta, porque eu tenho um histórico aí, né, de muitos armários, né? Acho que todas as pessoas que dessa comunidade, né, LGBT passa por muitos armários. E euzinha aqui, né, só fui sair desses armários depois dos 30 anos, né? Na verdade, eu meio que já tinha saído, mas acho que as pessoas não levavam muito a sério, sabe? E eu vim falar com vocês, né, trocar uma ideia aqui sobre isso, de como que a gente ainda está muito atrasado nessa luta, né? Infelizmente não é uma data comemorativa, não é uma data em que a gente pensa assim, nossa, somente em 1990 que tiraram a homossexualidade do CID, né, do Código Internacional de Doenças, e olha como a gente evoluiu rápido. Até que assim, da época que eu era criança para hoje em dia, eu vejo que as coisas melhoraram muito. Mas isso ainda não é digno de comemoração quando a gente tem pessoas morrendo espancadas porque são quem são, né? Porque não tem o comportamento esperado do patriarcado, da cisnormatividade, da heteronormatividade. E hoje eu não vou trazer nenhum contexto histórico exatamente disso, porque eu resolvi fazer esse vídeo aqui de supetão. Na verdade, eu ia gravar outro, que eu acho que vai ao ar amanhã. Mas eu vim trocar uma ideia com vocês sobre a importância disso, né? Como eu falei, é muito delicado porque eu, enquanto uma pessoa bissexual que demorou muito tempo para entender isso, e é muito incrível, né, que todas as pessoas bissexuais que eu conheço passam por isso, ainda mais quando a gente namora muitas pessoas do gênero oposto, né, quando a gente passa muito tempo por isso. E demorou muito tempo para eu saber também que eu era vítima desse sistema, né? E claro que o que ocasionou os problemas psicológicos que eu desencadeei ao longo da minha vida também fez parte disso, né? Recentemente eu tive algumas memórias, assim, baseado numa foto antiga que eu encontrei, de como o meu comportamento era corrigido o tempo inteiro, assim, pela minha mãe, pelos meus pais, né? Como que tava sempre ressoando, assim, que eu não podia ficar muito junta com as minhas amiguinhas, que eu não podia dizer que eu amava minhas amigas, eu não podia brincar com a brincadeira de meninos, eu não podia muitas coisas, não podia me vestir do jeito que eu queria, porque tudo isso ia me fazer virar sapatão, nossa, como se isso fosse uma coisa ruim, né? E infelizmente é isso, eu apanhei muito quando comecei a usar roupas masculinas, eu apanhei muito quando eu questionava as coisas. E olha que eu nem era uma pessoa assim, muito vida louca, assim. Eu era uma adolescente bem obediente, fazia tudo que minha mãe mandava. Mas, né, o medo dela de ficar mal falada por não ter criado a filha direito, que é o que é criar um filho direito? É criar um filho pra crescer, casar e ter filho, ou virar padre ou freira, né? Queria trocar essa ideia com vocês e trazer uma reflexão, assim, do que vocês estão fazendo a respeito disso. Vocês são pessoas héteros, né? Quem é heterossexual, o que está fazendo a respeito disso? Assim, um país que mais mata transexuais, travestis, né? Esse nosso país tá muito bagaçado, né? Tá muito desbagaçado, mas o que a gente tá fazendo a respeito disso? Você parou com as suas piadinhas homofóbicas? Eu não tô dizendo que eu nunca fui. Eu fui, durante muito tempo da minha vida, eu acreditava que era doença mesmo. Mas no meu caso, isso passava de uma maneira muito sutil. Porque já que a minha mãe me batia por eu ter um comportamento parecido com uma pessoa LGBT e eu dizia que não, porque eu nem tinha entendido direito que era isso, eu nem tinha descoberto, eu nem sabia que existia bissexual, aliás, né? Antes falava GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E eu, por um tempo, eu achava que era gays e lésbica e sapatão, que lésbica era uma coisa e sapatão era outra. Então, é muito complicado, né? E os consultórios de psicologia, psiquiatria
os terapeutas holísticos está ocupado, né, por muitas pessoas cis heteronormativas que não fazem nenhum trabalho para estudar, para se envolver, para saber o que é isso, para ouvir as pessoas. É foda porque eu tenho essa sensação, né, que os psicólogos estão no consultório, mas não estão ouvindo os pacientes. Eles estão lá anotando, né, um monte de coisa, mas não estão ouvindo os pacientes, não estão ouvindo o que eles têm a dizer. E dentro da nossa vida, a gente já encara com as fobias, quando dizem que você precisa ser mais feminina, que você tem que ser mais masculina, ou que você, sei lá, né, fala umas coisas assim no sentido meio de correção de comportamento, né? Então, eu não sei muito o que dizer, eu só queria trazer muito essa reflexão mesmo. Não sei se eu tô preparada para contar um pouco da minha história com isso, mas foi muito dolorosa, é ainda muito dolorosa. E ver que você não pode expressar carinho na rua, né, com seu companheiro do mesmo gênero, que você tem medo de sofrer violência, né? Eu acho que foi um dos maiores medos que eu já senti na minha vida. Foi esse, assim, de demonstrar carinho em público com uma pessoa do mesmo gênero, ou do que é mais similar a mim, no caso, né? Por conta de violência mesmo. E o medo constante também de estupro corretivo, né? Eu não desenvolvi esse medo do nada. Isso são as coisas que eu ouvi ao longo da minha vida. Eu já ouvi do meu pai que ele achava um absurdo, que a juventude estava perdida, porque viu duas meninas de mãos dadas. Ele nem sabia se essas meninas eram namoradas, né? Ele nem sabia se eram amigas. Podiam ser mãe e filha, podiam ser amigas. Mas o afeto foi condenado. E é muito horrível, assim. Hoje é um dia de reflexão, hoje não é um dia de comemoração. E é claro que a gente precisa de todo mundo junto nisso. A gente precisa de todo mundo aprendendo, se apoiando, né? Quando a gente fala de sobreviver, né? De viver com qualidade de vida e de aceitar as diferenças não significa que você tenha que mudar o seu comportamento. É totalmente possível que exista uma diversidade de comportamento. É horrível ter pessoas iguais, todas iguais. E se você tem medo de que a sua família acabe por causa da existência da diversidade da vida dessas pessoas que se relacionam de diversas formas, que amam pessoas de gêneros iguais ou opostos, amam mais de uma pessoa, namoram mais de uma pessoa, eu sinto lhe dizer, mas essa sua família talvez não seja tão firme assim, né? Você tá utilizando da coerção para manter um status de família, sendo que você não precisa. Se você realmente gosta de ter esse tipo de família e as pessoas que estão na sua família gostam disso, então por que você seria ameaçado? Por que você acha que você seria ameaçado de ver uma pessoa lésbica feliz com a sua namorada, de abraçada, dando beijinho, assim como pessoas heterossexuais ficam? Por que você se sente ameaçado? E por que você também não faz nada quando você vê esse tipo de ameaça, né? Eu lembro de mim, quando eu ainda reproduzia esses comportamentos opressivos, né? O medo, o pânico que eu tinha, vinha as vozes que eu ouvi na minha cabeça ao longo da minha vida. Promiscuidade, coisa do demônio, coisa de gente safada, falta de trabalho, falta de surra. Então, são os pensamentos invasores que foram construídos ao longo da minha vida que não permitem que eu me sinta confortável em qualquer ambiente. E a questão de eu ser não binária, que foi muito doloroso também sair desse armário, ainda tá sendo, porque acho que as pessoas nem entendem, eu não sei se eu tô afim de ficar explicando, não. Mas um dia eu conto pra vocês melhor sobre isso. E claro que com essa correção toda de comportamento que eu sofri de violência dos meus pais, é claro que eu teria dificuldade de me reconhecer dentro do meu próprio corpo. Então, foi o ambiente, a criação, a LGBTfobia que fizeram com que eu desenvolvesse várias ansiedades e vários medos de ser quem eu sou, de me expressar e de amar.
Antes de eu conseguir namorar uma mina, né, uma mulher, eu me apaixonei por duas pessoas e não vivenciei isso. E, claro, eu também estava em um relacionamento sério com homens, que não seria melhor se eu nem tivesse. Mas isso também seria um problema, porque na época eu acreditava na monogamia. Eu nem sabia que eu podia ser não monogâmica, né? Eu nem sabia que eu podia viver mais de um amor ao mesmo tempo. Mas a forma como eu internalizei isso foi muito engraçado até. Eu falava que é porque eu achava que eu tinha alguma coisa de outra vida. Eu já falei aqui que eu já fui espírita, né? Então eu achava que isso era coisa de outra vida. Então eu não conseguia expressar e eu aprendi também a amar livremente assim, porque ver o seu amor, as pessoas que você é apaixonada, vivendo com outras pessoas e você ali dentro do seu armário, você que só quer o bem daquela pessoa, né? Mas infelizmente eu perdi o contato com essas pessoas e eu nunca mais vi. Nunca mais vi. E eu, como eu não me senti atraída por qualquer menina ou por qualquer pessoa, né? Não binária e trans, eu achava que isso era só algo isolado, então eu achava que eu não era, né? Que eu ainda era hétero, apesar disso, é mínimo. Então ainda sou hétero, eu achava que tinha a ver com estatística, com quantidade, né? E isso atrapalhou muito a minha vida, né? Isso atrapalhou muito a minha maneira de me expressar. E a confusão mental é cabulosa. Se vocês verem o laudo psicológico da primeira psicóloga que me atendeu, da forma como ela fala das minhas confusões mentais sobre a minha sexualidade, é nojento, é horrível. E é muito ridículo que profissionais da saúde mental e psicológica não procuram estudar, ler e saber sobre a vivência das pessoas sem um olhar patológico. Porque não é a bissexualidade que causa problemas mentais, não é a homossexualidade que causa problemas mentais. Né? O que causa é a homofobia, a transfobia, a bifobia, a lesbofobia. E são até fobias diferentes, né? Porque até então, enquanto eu me reivindico como mulher cis, como eu me reivindicava como mulher cis, o máximo que ia acontecer é a Lilian tá curtindo uma onda, ficando com uma mina. Ela tá se aventurando, enjoou de homens, né? Mas ela é heterossexual. Então, eu não sofri transfobia com isso a partir do momento que eu falo que... Mas eu não acredito que eu seja mulher, eu me sinto mulher às vezes. Eu acho realmente que tá errado isso aí. Eu acho que eu não é isso, entendeu? Aí já começa, mas isso é modinha, ou isso é porque ela tá sem tomar os remédios, ou é por causa disso. Então, assim, né? Tem. E isso porque eu acho que eu nem sofro tanto com isso, sabe? Eu acho que realmente isso não me afeta tanto. Mas para muitas pessoas é muito pior, né? É tipo, é o olhar estranho, é olhar para a pessoa e achar imundo. Mulheres trans são sempre vinculadas à prostituição, são sempre objetificadas, né? As pessoas querem, de alguma maneira, corrigir com abuso, com tortura psicológica, com coerção. E eu acho que nada é mais revolucionário do que você ser você e se libertar e viver a sua própria sexualidade, sua própria identidade, ser quem você é, apesar de tudo. A gente precisa dos movimentos referencial que levantam essa questão. Eu existo. Quando você vê que alguém que é parecido com você existe, está resistindo e tem a coragem de aparecer, e a importância do movimento LGBTQIA+, você tem a mesma coragem de viver e ser você, e isso é muito bom para a saúde mental. Eu acho que é por isso que eu não fiquei tão fugida da cabeça nos últimos tempos, porque foram muitos anos de terapia, né, 3, não tantos assim, mas como eu gostaria, como eu precisaria, mas foram 3 anos de terapia, né, pra eu entender quem eu realmente sou. E agora tá sendo outro processo, são outros desafios, né, tem o desafio do mercado de trabalho, e o medo constante do apontamento, o medo constante, tipo, não é qualquer lugar que a gente se sente confortável de expressar nossos amores, de apresentar nossos amores. Eles não precisam entender, só precisam respeitar. E respeitar envolve a não violência. Não violência contra a pessoa. Gente, vamos ser violentos com o Estado, não com as pessoas, né? Enfim. Não tenho muito o que dizer sobre isso, porque realmente eu fiz esse vídeo supetão. Na verdade, estou me preparando para gravar outro vídeo.
Mas eu quero trazer essa reflexão do que a gente tá fazendo com as pessoas. Eu acho que as tentativas de suicídio que eu tive antes, elas não foram de sucesso. E que bom que não foram, porque eu teria deixado de viver a minha vida e quem eu realmente sou. Mas ainda bate forte, porque eu olho para esse mundo e eu vejo que a gente não tá pedindo nada demais. Nada demais. A gente só quer viver bem. A gente só quer o bem viver. Quer que todo mundo viva bem. Fazendo aquilo que gosta. Sem fazer mal a ninguém. Porque se eu me interesso por uma pessoa não binária também, né? Ou por uma mina, e publicamente as pessoas olham pra isso como uma aberração, ou alguma, né? Se eu começo a namorar uma travesti, as pessoas olham isso como uma aberração e querem nos matar por causa disso, por que eu vou querer viver num mundo desse? Né? Mas aí vem a questão do ódio, né? A revolta. Pois só de raiva eu vou viver. Só de raiva eu vou viver e vou lutar por isso. E é isso. A nossa existência é um ato revolucionário. Amigues LGBTQIA+, que acompanhem este canal, que são pessoas neuroatípicas também, que sabem que o nosso problema, o nosso sofrimento psíquico não é por nós sermos homossexuais, né, bissexuais. O nosso sofrimento é por causa do ambiente, das opressões e violências que nós sofremos, da correção de comportamento. Você tá muito masculino, você tá muito feminino, você tá brincando com coisas de menino, lá é piranha, namora 2 pessoas é piranha, namora 3 pessoas é piranha, que absurdo, promiscuidade, Deus castiga, né? Vocês viram o que falaram do Paulo Gustavo quando ele morreu de coronavírus, que foi castigo de Deus. E aquele rapaz, eu esqueci o nome dele, eu não vou conseguir o nome dele agora, mas que foi assassinado, né? Que era do MST e foi assassinado. E quantas e quantas e quantas pessoas que a gente não conhece que tá com a cabeça explodindo, né? De medo, de preconceito, que não pode ter a mesma vivência da heteronormatividade, da cisnormatividade, né? É isso, gente. Vamos refletir, né? Sobre isso. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Eu achei esse vídeo bem bosta, porque eu não preparei direito para falar sobre ele, mas o próximo vídeo, que vai ao ar amanhã, a gente vai aprofundar sobre luta antimanicomial e como ela é importante para a comunidade LGBTQIA+. Tá bom? Um beijo. Tchau.